Olá, eu saúdo a você que está visualizando este estudo nas redes sociais. É um estudo bíblico. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, pastor da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, e vou dirigir esta reflexão. Nós estamos estudando alguns personagens bíblicos e quando nós o fazemos, ao estudar alguns personagens que a Bíblia menciona, nós sempre o fazemos com o intuito de chegar no personagem central da Bíblia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem e Salvador de toda a humanidade. Os personagens do Antigo Testamento, eles olhavam para frente e anunciavam e agiam em torno do Cristo que haveria de vir. Já os personagens do Novo Testamento, eles dão testemunho deste Cristo que veio para a salvação de toda a humanidade. O personagem que nós temos diante de nós hoje é mais um desses personagens sem nome. Aliás, há vários deles mencionados na Bíblia, mas eu quero enfatizar, especialmente um deles, que é um centurião romano. Aquele centurião que esteve junto à cruz de Jesus na sua crucificação. Mas como disse, os evangelhos e também o livro de Atos dos Apóstolos, eles mencionam vários outros centuriões. E nós queremos considerar a atuação deles, mas especialmente daquele que esteve junto à cruz de Jesus. O centurião, ele era um comandante militar do exército romano. E como o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido nos dias do Senhor Jesus, também em Israel houve vários destacamentos de soldados e comandantes do exército romano, para manter a ordem, é claro, e também para manter os interesses do Império Romano nas mais diferentes regiões. Por isso, os evangelistas, eles mencionam a atuação de alguns destes centuriões. Muitos deles se tornaram amigos do povo, conviviam muito bem dentro do povo de Israel, se relacionavam bem com as autoridades e com o povo. E então também desta maneira eles passaram a conhecer o Deus de Israel. E isso fica evidente em alguns relatos que nós vamos ver. É bem significativo isso. Então, conhecendo o Deus de Israel, também passaram a adorar o Deus de Israel. E então, antes de chegar neste centurião que esteve junto à cruz de Jesus na sua crucificação, eu quero mencionar alguns outros centuriões. E, como já disse, o centurião era um responsável militar e ele era comandante de uma centúria. E a centúria romana, ela era composta de 100 soldados. Alguns falam entre 80 e 100 soldados. Então, era uma pessoa respeitada e considerada tanto dentro da estrutura militar do Império Romano, como também na sociedade local onde estes centuriões atuavam. Então vamos agora tomar a Bíblia, porque estamos num estudo bíblico, e vamos considerar alguns centuriões romanos que a Bíblia Sagrada menciona. E eu convido inicialmente a vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, nós temos lá o relato da cura do servo de um centurião. A cura de um servo de um centurião. Jesus tinha chegado na cidade de Cafarnaum. E aí é importante lembrar que Cafarnaum ficava na Galileia, junto ao mar da Galileia, no norte. E já Jerusalém ficava no sul. Então, a grande parte do seu ministério, Jesus desenvolveu no norte. E ele chega em Cafarnaum e o evangelista Mateus relata que um centurião se aproximou dele. Esse mesmo relato também está em Lucas capítulo 7. E já o evangelista Lucas, ele menciona que o centurião enviou pessoas até Jesus. Não há uma contradição nisso. Porque provavelmente quando Mateus descreve,
né, ele descreve de um jeito, Lucas descreve de outro jeito, com alguns detalhes a mais. Então, Mateus relata que o centurião, né, chegando a Jesus, pediu que o Senhor Jesus curasse o seu servo. E o Senhor Jesus diz, sim, eu vou. E aí é que o centurião diz aquelas palavras bem especiais. Ele diz, Senhor, não é necessário que você vá até a minha casa. Você pode simplesmente mandar uma ordem e o meu servo vai ser curado. E aí o centurião diz, olha, eu também eu tenho autoridade sobre soldados. Eu digo a um, vai fazer isso, e ele vai, digo a outro, faça isso, e ele vai fazer. Então, destaca-se a confiança deste centurião romano em Jesus, porque ele conheceu Jesus. Ele ouviu falar dos ensinamentos e também dos sinais que Jesus realizou. Por isso, ele é tão direto e diz, Senhor, não é preciso que você chegue na minha casa. Você pode mandar com uma palavra e o meu servo ficará curado. Qual foi a reação do Senhor Jesus? Ele disse lá no verso 11, digo a vocês, aliás, Jesus disse, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E aí ele continua dizendo, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso é bem significativo, né? Jesus não veio apenas para o povo de Israel. Ele veio salvar a humanidade. Quando nós olhamos o relato de Lucas, capítulo 7, lá nós vamos encontrar mais algumas outras observações. De que Lucas, por exemplo, diz que o centurião enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, Lucas dá esse diferencial de que o centurião enviou alguns servos, anciãos judeus, para que fossem até Jesus, pedindo, olha, venha curar o meu servo, ou cure o meu servo. E esses anciãos então disseram a Jesus, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então isso mostra um pouco como era o relacionamento desses comandantes romanos que viviam e conviviam com o povo de Israel. Então, este centurião lá de Cafarnaum, ele era muito bem quisto pela sociedade, a tal ponto de as pessoas dizerem a Jesus, né, aqueles anciãos, ele merece ser ajudado porque ele é nosso amigo, ele inclusive construiu a nossa sinagoga. Então, esse é um primeiro relato que destaca a fé, né, que este centurião tinha em Jesus, conhecendo o seu ensinamento e conhecendo os sinais realizados por Jesus, ele diz, Senhor, tu não precisa chegar na minha casa, você pode dar uma ordem e o meu servo será curado. E efetivamente assim aconteceu. Um outro relato assim bem impactante de um destes centuriões romanos é o centurião Cornélio. Ele é bem conhecido, está em Atos capítulo 10. Agora nós vamos já para após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Na cidade, em Cesareia, melhor dito, vivia um destes centuriões chamado Cornélio. Isso está em Atos capítulo 10. E lá no início do capítulo 10, nós podemos ler a respeito deste centurião o seguinte. Em Cesareia, Atos 10, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Repito, é um centurião que conheceu o Deus de Israel, mas ele ainda não conhecia o Salvador Jesus. E por isso, na continuação, não vou ler, o capítulo é bem extenso, na continuação ele apareceu, ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio, né, e ele perguntou, o que é, Senhor?
E aí o anjo lhe disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas. Ele era um homem benfeitor também, um homem caridoso. As suas orações e suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Simão Pedro estava em Jope, que ficava um pouco abaixo, Cesareia um pouco acima. E nesse contexto também é que Pedro tem aquela visão quando ele vê aquele lençol descendo do céu, cheio dos mais diferentes animais, e uma voz que lhe dizia: Pedro, come destes animais. E Pedro respondeu: eu não posso comer o que é impuro. E aí a voz lhe diz, nesta visão: não considere impuro o que Deus purificou. E é nesse contexto que vêm os mensageiros de Cornélio até onde estava Simão Pedro. E o convidam e lhe dizem, lhe relatam o pedido do centurião Cornélio. E aí Pedro vai com eles, e no dia seguinte chega à casa de Cornélio. E aí lá no verso 24, então está escrito assim: Cornélio estava esperando por eles, por Pedro e pelos que ele lhe enviou, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Então a família de Cornélio, seus parentes, os amigos próximos estão reunidos para ouvir Pedro. E então Pedro, entre outras coisas, diz: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês me mandaram chamar? E aí então Cornélio lhe relata o motivo. E diante disso, na sua mensagem, Pedro diz assim: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Estou lendo Atos 10, 34. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, a partir, digamos, da ação e da atuação deste centurião Cornélio, também muitas pessoas chegaram a conhecer Jesus, a partir agora do ensino e da pregação de Pedro, que enfatiza esta mensagem que é tão significativa. Deus não faz distinção entre as pessoas. Ele é o Senhor de todos. Jesus, que se manifestou no povo de Israel, ele na verdade veio para salvar todos. Bom, eu acho que esses são os dois centuriões assim mais destacados na Bíblia, o de Cafarnaum e este que morava em Cesareia. Mas tem mais dois que eu quero rapidamente destacar. Um centurião que livrou Paulo de ser açoitado. Isto aconteceu, está relatado em Atos 21 e 22. Vocês podem depois conferir. Paulo estava concluindo sua terceira viagem missionária e no final dessa viagem ele foi a Jerusalém. Mas em Jerusalém, muitos líderes do povo judeu, do povo de Israel, que não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, mas que acusavam Paulo de que ele estava pervertendo a religião, eles se amotinaram e pegaram Paulo, prenderam Paulo. E houve uma grande confusão em Jerusalém. E aí os centuriões, com seu destacamento policial, procuraram manter a ordem. E Paulo foi amarrado para ser açoitado. E aí eu quero ler lá do final do capítulo 22, o verso 25, como é que Paulo foi libertado nesse momento e livre de ser açoitado.
Lá diz, Atos 22, 25, quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que você tem o direito de açoitar um cidadão romano, sem que ele tenha sido condenado, sem que ele tenha sido julgado? Você pode fazer isso, né? Mandar açoitar um cidadão romano? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante superior. Ele disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me, você é romano? E Paulo disse: sim, eu sou de nascimento, né? E até o centurião disse: olha, eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. A cidadania romana também era comprada, né, naquele contexto. E aí Paulo disse: olha, eu sou romano de nascença. Assim Paulo é libertado de ser açoitado, talvez até de ser morto naquele contexto. E foi nesse contexto que tem vários desdobramentos, que o apóstolo Paulo então apelou para ser julgado por César em Roma. E aí no final do livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 27, nós temos a atuação de mais um outro centurião, que agora é responsável para levar Paulo preso, é verdade, preso até Roma para ser julgado em Roma. E o capítulo 27 de Atos é muito interessante neste sentido. O capítulo 27, ele começa com estas palavras: quando foi decidido, né? Paulo então foi preso, e como ele apelou para ser, porque ele tinha esse direito, ele era cidadão romano, e ele era filho de uma judia, né? de uma israelita, e o pai dele não era judeu, ele era cidadão romano. E então, diante desse apelo, então agora as autoridades romanas vão conduzi-lo para Roma. E aí o capítulo 27 começa assim: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Então, esse é o centurião, o único que aparece com o seu nome. O centurião Júlio agora é responsável para levar o apóstolo Paulo até Roma. E é claro, eles vão de navio. E aí nós conhecemos a história, né, de Atos 27, que se levanta uma grande tempestade, e junto à ilha de Malta, depois de vários dias o navio sendo levado de um lado para o outro pela tempestade, acontece o naufrágio. Mas antes de acontecer o naufrágio, e até o texto relata que havia 276 pessoas naquele navio. E então, como aquele centurião e os soldados eram responsáveis por levar Paulo até Roma e outros prisioneiros, os soldados queriam matar todos os prisioneiros. E aí o texto bíblico relata assim, Atos 27, 42. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, porque ele viu em Paulo, né, uma pessoa de Deus, e por toda a atuação de Paulo naquele contexto da tempestade e do naufrágio, então o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar, e assim todos chegaram salvos em terra. Bom, estas são então algumas das atuações de centuriões que os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos mencionam. Mas agora, nessa parte final do estudo, então eu quero chegar ao centurião que acompanhou a crucificação e a morte do Senhor Jesus.
E vocês, como nós temos no relato dos evangelhos, né, foram soldados romanos que então tiveram essa tarefa, né, da morte de Jesus. E foram eles que, digamos, o crucificaram, que o colocaram na cruz, e como era costume, e também junto dele outros 2 malfeitores. Então, este centurião, junto com os soldados, com alguns soldados, estavam lá. Lembram que os soldados, como era costume, repartiram entre si as vestes dos condenados. E até quando eles chegaram na túnica de Jesus, então os soldados disseram, olha, não vamos fazer um sorteio para ver quem vai ficar com a túnica. E então, assim também Mateus relata a morte de Jesus e a atuação daquele centurião que está lá, junto de Jesus. Isso está em Mateus 27, a partir do verso 45, a morte de Jesus. Bom, o que é importante destacar aqui? Aquele centurião está lá para, junto com os soldados, manter a ordem, porque imaginem um contexto, é a execução, segundo eles, né, a execução de prisioneiros, de malfeitores. E então isso trazia uma comoção social junto às pessoas que acompanhavam isso. E então lá está o centurião para manter a ordem. E ele acompanhou, ele e os demais soldados acompanharam tudo o que aconteceu. Ou seja, às 9 da manhã, né, Jesus foi crucificado. Marcos capítulo 15 relata isso, na hora terceira, ou seja, 9 horas da manhã. Na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, trevas cobriram a face da terra. Houve trevas, tudo escureceu. Né? Por volta, né, como diz lá, a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Então, esse período não é um eclipse qualquer, comum, né, como o eclipse que se viu esses dias, mas houve trevas. E o centurião também ouviu Jesus clamando, Deus meu, por que me desamparaste? E ele também viu que ele, inclinando a cabeça, então morreu. O centurião e todos os que com ele estavam, vendo o terremoto, rochas se partiram, isso tudo está relatado aqui pelo evangelista Mateus, né? E vendo tudo isso, né, a escuridão, o tremor da terra, rochas se partindo, então vendo tudo isso, eles temeram muito, relata o evangelista Mateus, e aí então veio esta confissão extraordinária do centurião. Ele e os soldados, afirmando verdadeiramente este homem era filho de Deus. Uma confissão que os líderes do povo de Israel não conseguiram fazer. Uma confissão que todo o povo não conseguiu fazer. Esta confissão veio da parte do centurião romano. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Porque eles que já tinham acompanhado tantas mortes, agora eles observam uma morte diferente. Com tudo que envolveu essa morte. E o que os leva à conclusão, este homem verdadeiramente era filho de Deus. Mais tarde, ainda naquele mesmo dia, quando José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo, então Pilatos chamou este centurião para saber dele, escuta, que horas este homem morreu. Ele de fato morreu. Então esse centurião também atesta a morte de Jesus diante do governador Pôncio Pilatos. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Bom, esta é a confissão central da igreja cristã. Este homem de fato é verdadeiro Deus, que se tornou verdadeiro homem
para salvar a humanidade. A sua ressurreição ao terceiro dia o comprova. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. É claro que ao longo dos séculos, essa confissão foi colocada em dúvida por muitos e muitos. Muitas pessoas, em muitos e diferentes momentos, colocaram em dúvida esta confissão. E estas dúvidas também surgiram de dentro da igreja. Não foram, digamos, movimentos de fora da igreja, mas dentro da igreja também surgiram estes movimentos, colocando em dúvida se este Jesus, filho de Maria, que nasceu em Belém, que morreu em Jerusalém, cuja morte foi atestada por este centurião e que ressuscitou ao terceiro dia, porque também os guardas que foram colocados para guardar o sepulcro não puderam deter sua ressurreição. Esta sua ressurreição que depois foi atestada por muitas pessoas, inclusive por um grupo de 500 pessoas reunidas num só momento, que viram o Cristo ressuscitado, conforme relatado em 1 Coríntios 15. Pois bem, esta confissão muitas vezes foi colocada em dúvida e ainda hoje é colocada em dúvida. Porque ainda hoje muitos reduzem este que é verdadeiramente Filho de Deus e Salvador da humanidade, o reduzem a um mero mestre mais iluminado. Outros o reduzem a um exemplo a ser seguido. Muitos o reduzem a um homem piedoso que viveu neste mundo, que lutou por ideais, mas que não foi compreendido e que por isso foi morto e restou o seu exemplo. Não, irmãs e irmãos, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o verdadeiro Deus e o único mediador, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele não é um mero mestre, ele não é simplesmente alguém mais iluminado, ele é o verdadeiro Deus e o Salvador da humanidade. É muito importante agora, para concluir, enfatizarmos um pouco os credos cristãos, porque os credos cristãos, eles surgiram exatamente para enfatizar isto: Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. O credo apostólico, que está fundamentado no ensino dos apóstolos, ele enfatiza isto. Ele apresenta e enfatiza que nós cremos em Deus Pai, o Criador, e cremos em Jesus. E então o credo relata sua humilhação, seu nascimento, seu sofrimento e morte, mas também sua exaltação, sua vitoriosa ressurreição, sua ascensão e seu governo sobre todas as coisas, e aponta para a sua volta no dia do juízo final. O credo niceno, que surgiu lá no ano 325, num concílio da igreja, porque, novamente, naquele tempo, a divindade de Jesus estava sendo colocada em dúvida. Surgiram movimentos dentro da igreja que colocavam em dúvida Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Então surge o credo niceno, que ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo. Querido amigo, querida amiga, que essa confissão daquele comandante do exército romano, o centurião junto à cruz de Jesus, que confessou diante do que ele viu e ouviu, quando disse verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, que esta confissão se reavive também em sua mente e em seu coração, ainda hoje. Jesus, verdadeiro Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, meu substituto para pagar pelo pecado da humanidade. Por mim morreu, por mim ressuscitou e me garante vida, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que Deus fortaleça em seu coração esta confissão. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. Um grande abraço a todos e o convite para o nosso próximo estudo.